bem-vindo à nossa segunda aula da semana da Engenharia de Silos. Só o fato de você estar aqui já diz muito sobre você. É uma prova de que você está comprometido com a sua evolução profissional. Eu gosto de pensar que o tempo todo a gente observa e é observado. Ou seja, as nossas atitudes falam alto, elas gritam quem somos nós. Você que está aqui comigo já sabe que essa série de 3 aulas gratuitas é a sua chance de aprender como é possível ter a sua primeira obra de silos a partir de 3 meses, mesmo que você não saiba e esteja aqui começando do zero. Você vai entender passo a passo como é a estrutura de um silo e tudo o que você precisa dominar para atuar com esse tipo de obra e fazer mais dinheiro com a tua carreira. Afinal, pense em tudo que você já investiu até aqui na sua carreira. Quanto tempo, quanto dinheiro, quantas noites mal dormidas, finais de semana. Bom, chegou a hora de você investir um pouco mais. Mas para dominar uma área que é certa e que tem uma escassez de profissionais absurda. Veja, na nossa primeira aula, que foi lá na segunda-feira, eu e os professores Vinícius Guardiano e Leônidas Miller te mostramos quais são os maiores erros que se cometem na construção de silos de armazenagem no Brasil, tanto em pequenas propriedades quanto em grandes empresas do agronegócio. Você conheceu a frase que um dia um cliente, chefão de uma grande cooperativa, me disse e que marcou muito, né? Qual que é? Tu te lembra? Ele me disse, no agro, o grão é o patrão. E eu ainda revelei uma fase difícil que passamos lá na nossa empresa, onde o agro nos ajudou a equilibrar e até recuperar o fôlego financeiro. A primeira aula, ela serviu especialmente para te mostrar o que não fazer. São os erros que você precisa conhecer e, veja, evitar para fugir do risco quando o assunto é silo. São erros, detalhes, são coisas que ninguém te fala, mas que você precisa estar atento. Ou seja, a aula 1 foi sensacional. Se você perdeu a aula 1, pausa essa aula aqui. Pausa, é verdade, pausa mesmo. E volta lá para assistir. Não vai adiantar você ver a aula de hoje, sem ter compreendido quais são os maiores erros que se cometem por aí em silos. Quer saber por quê? Porque você também pode cometer alguns, ou pior, todos esses erros. Ver a aula 2, sem ver a aula 1, é como ver um filme, começando pela metade. Pode ser que você não entenda alguma coisa e fique meio perdido. Mas bora lá então. Bom, na aula de hoje, você vai ver como projetar e executar silos com excelência, usando as tecnologias mais recentes do mercado. Você vai entender como os grandes engenheiros do mercado estão projetando unidades de armazenagem com grande percentual de economia em concreto, em ferragem, estrutura e ainda assim, amigo, com muito mais segurança. Para a aula de hoje ficar mais didática, mais clara para você compreender, eu vou fazer bem como eu faço no curso Master em Silos, que aliás, abriremos inscrições com vagas limitadas para a nova turma na semana que vem. Se você é um dos milhares de interessados no curso, aguenta aí, que depois eu te conto mais sobre essa oportunidade que é o curso. Fica tranquilo e agora, bora para a aula. O que você vai ver aqui é algo que eu te garanto que você não encontra em qualquer lugar. Eu vou te mostrar nessa aula de hoje uma análise rápida de um projeto de silo. Em seguida, eu vou te mostrar como eu e minha empresa realizamos o projeto e a execução de fundações para obra desse tipo. Bora lá? Bom, agora a gente vai entender um pouco mais os 3 aspectos principais de projeto e execução de fundações para silos, para que você possa ter tranquilidade, ter uma eficiência nos seus projetos. Veja, a primeira etapa, o primeiro processo é o processo de escolha correta do tipo de fundação. A gente tem que saber escolher, é determinar exatamente qual tipo de fundação você vai utilizar aqui na sua obra. Veja, nós temos, claro, vários tipos de fundação, nós temos as fundações superficiais, as fundações profundas. Quando a gente está falando de fundações superficiais, eu poderia fazer, por exemplo, um radier estaqueado aqui no nosso anel, eu poderia fazer uma sapata corrida na nossa viga anel. A gente tem várias soluções técnicas de fundações superficiais.
Já em fundações profundas, a gente tem diversas soluções técnicas disponíveis. Podemos pensar, por exemplo, em estacas escavadas, estacas hélice contínua, estacas pré-moldadas. Por sinal, quer ver um pouco como é que é a execução de uma estaca escavada em loco? Vamos lá, vamos para a obra, vamos mostrar um pouco como é que é a execução lá da estaca escavada. Ó, aqui, por exemplo, né, nós estamos mostrando aqui um tipo de fundação que é muito comum em obras de silos, e aqui a obra como um todo ela tem esse tipo de solução, que é a estaca escavada. Então é um tipo de fundação, um tipo de execução, né, que nós temos a perfuração mais simples, né, perfurou e aí depois armadura e concreto. Olha aqui, ó, vem aqui pra você ver, ó, na verdade a escavação pode ficar aberta aqui por um certo tempo, um dia para o outro de repente, e aí vai vir então com a armadura e quem sabe no final do dia, no outro dia vai vir com a concretagem. Então esse tipo de solução aqui, ele tem uma viabilidade muito grande, tem um custo muito menor do que uma hélice contínua, por exemplo, né? A gente tem que saber executar, saber projetar, escolher corretamente o tipo de fundação, porque, claro, esse tipo de obra tem pressa, precisa de agilidade, e a gente tem que estar muito atento e muito ligado com relação a isso. Então, a escavada você viu ali agora, mas a gente poderia ter outras soluções técnicas, como uma hélice contínua, como uma pré-moldada, uma franca, se fosse fundação profunda. O que vai determinar, o que eu vou tomar como referência na hora de projetar uma obra dessas, uma solução técnica dessas? Envolve logística de acesso de equipamento, deslocamento desse tipo de equipamento, envolve prazo de execução. A gente falou o tempo todo, o grão é o patrão, o grão não espera. Então, se de uma safra para outra você precisa colher, meu amigo, o teu prazo é muito curto, você precisa acelerar o processo de execução. De repente, você toma como base comparativa a solução entre hélice contínua e estaca pré-moldada, por exemplo. Não, se você tem um equipamento de estaca pré-moldada que produz pouco, né, um material de queda livre, por exemplo, que vai ter uma produção menor, e uma hélice contínua que vai produzir 20, 25 estacas por dia, o prazo de execução dessa fundação ele é muito distante, né? Tem aí um delta aí muito grande entre os dois prazos de execução. Então depende muito, é claro, da tua obra, da tua pressa, de como é que está a necessidade de evolução dessa etapa de fundação. Eu digo isso porque eu, lá na fundação, quando eu estou em obra, a pressão é muito grande. A pressão em cima da fundação é enorme, cara, enorme. Porque a fundação é o gargalo. Porque eu preciso terminar a fundação para que comece toda a execução da parte do anel, né? Vai ter que arrasar as estacas bonitinho, fazer lá a nossa caixaria do anel, caixaria das nossas aerações, assim por diante. Falar em fundação de anel, olha só, olha essa estaca aqui lá na obra que eu vou te mostrar agora, uma estaca lá do anel de um silo. Bora para a obra? Então aqui quando chega na obra a gente vai ver muito claramente onde é que estão as nossas fundações, né? Tudo bem, tá aqui no projetinho, tudo especificado, tá lá as máquinas de estacas escavadas executando o seu trabalho, né? Mas fica muito claro aqui, né, as estacas, né, do anel aqui, todas as estacas que formam esse anel, né, ferragem muito bem feita, né? Então essa ferragem aqui já é a ferragem de espera para a viga anel que nós vamos ter na nossa estrutura. E observa como alguns pontos aqui, ó, vem aqui, olha só, olha como a gente tem dois pontos de apoio próximos aqui, né? Uma estaca do anel aqui nesse ponto, né? E já uma estaca aqui que faz parte do apoio, do bolachão, né, do lado, né? Então aqui é o reduto do engenheiro de fundações de silos, né? Estacas de anel, estaca de geração, túnel. Isso aqui é lindo, né? É claro que quando a gente está projetando ali o nosso silo, a gente vai então entender onde é que estão cada uma das cargas, cada um dos esforços. Esse é o segundo passo, essa é a segunda etapa que a gente vai avaliar numa obra, numa fundação de silo. É entender corretamente os esforços
e aí sim dimensionar as fundações em cima desses esforços. Quando eu trouxe aquele outro... Ó, eu tô até com o projetinho aqui de fundação. Quando eu trouxe na aula 1 esse projeto genérico de silo, a gente mostrou um pouco sobre os esforços, né? Opa, até veja aqui, vamos aqui, ó, aqui, carregamento nas bases dos montantes e carregamento no piso. A gente falou um pouco sobre a necessidade de você dimensionar de acordo com as cargas. Bom, veja que nessa segunda etapa, esse segundo ponto importante no projeto de execução de um silo, o que é importante a gente entender aqui, né? É importante a gente pegar, então, as nossas sondagens, as nossas cargas atuantes e dimensionar as nossas fundações. Vinícius, como é que eu vou fazer isso? Basicamente, aqui, claro, muito importante a gente pegar a nossa sondagem, entender se eu vou trabalhar com uma fundação superficial, fundação profunda. Vinícius, eu acho que a minha tensão resistente do solo vai ser adequada, eu vou poder atender, eu vou poder projetar em sapata. Não, Vinícius, não vou ter que usar uma fundação profunda, vou ter que chegar em profundidades maiores, vou ter que chegar em cargas maiores. Para isso, é claro, nós temos os nossos métodos de capacidade de cálculo de fundação, apesar de carga de fundação. Métodos de acordo com a ESMA, métodos de Aoki Veloso. Nós vamos então entender quais são as cargas que vão chegar diretamente às nossas fundações. Mas como é que nós vamos fazer isso, né? Como é que nós vamos chegar, por exemplo, quer ver, ó? Vou mostrar aqui, ó, como é que nós vamos chegar nesse projeto final. Olha aqui, ó, nesse projetinho final onde eu tenho, estacas de anel, estacas de túnel, né? Estacas de aeração. Como é que a gente chega nessa solução final, definitiva aqui do nosso projeto? Amigo, basicamente a gente vai entender primeiro, então, o carregamento que nós temos nos montantes, né? Então vamos pegar aqui os nossos montantes, eu vou calcular quantos montantes eu tenho, né? E aí eu vou distribuir essa carga de montante, eu vou entender essa carga, né? Olha só aqui a nossa carga, o nosso FZ aqui dos grãos, né? 415 kN para 21 anéis ou 443 kN para 22 anéis. Então eu vou pegar essa carga, essas 45 toneladas, claro, vou somar, vou entender, vou verificar suas de vento, combinações, né? E aí vou então solucionar a minha fundação, vou distribuir a minha fundação nas nossas estacas aqui, ó. Observa aqui as nossas estaquinhas posicionadas. Nesse caso aqui eu tenho 101 pontos de apoio, né? Fora que a estaca E1 e E2 de túnel, né? Que a gente tem as estacas aqui nas pontas dos túneis, né? Claro, lá no Master em Silos a gente mostra isso ponto a ponto, como é que eu chego carga a carga, como é que eu vou entender o quanto de carga chega em cada estaca, como é que eu vou calcular cada estaca. Aqui é uma noção básica para que você possa entender. Esse projetinho aqui eu também vou disponibilizar para... É meu! O que é meu? É um projeto meu, que eu fiz. Então eu não tenho o menor problema de compartilhar ele com você, né? Lá quando você for acessar o seu certificado da Semana da Engenharia de Silos, você vai ter acesso a esse projeto que também traz aqui detalhes genéricos de fundações. Ó, aqui essa solução é a solução que a gente viu lá na obra, né? É a solução de estacas escavadas. Você viu, eu te mostrei agora há pouco, a estaca escavada lá executando as nossas fundações. O que é muito importante nesse passo aqui, então, esse segundo passo, entender corretamente os esforços, entender as cargas, as distribuições, como é que estão chegando os nossos esforços. Lembra que eu falei também acerca da distribuição, que vai para o piso, que vai para a carga? Quer ver? Vamos para a obra de novo? Vamos dar uma olhadinha na obra, como é que fica o piso, né? O nosso bolachão ali, as nossas aerações, os nossos montantes. Vamos lá, vamos para a obra. Olha a importância de a gente entender cada uma das estruturas que nós temos nos silos que vão ser descarregadas na nossa fundação. Quando você olha um silo aqui que está em fase preliminar aqui de montagem da estrutura metálica, né? Fica muito claro aqui o piso, as canaletas de aeração, né? A nossa viga, anel. E aí sim, a distribuição de tensões do grão, que vai pegar a parte nesta estrutura metálica que estão vendo aqui, né? E vai descarregar, olha os montantes aqui, os montantes lindos, né? Vai descarregar a nossa fundação. Aqui a gente começa a entender um pouco mais sobre a distribuição dos grãos no silo chegando na fundação. Então
você viu a estrutura, o piso, por isso que é importante a gente entender essa distribuição de carga. Para mim, tudo é distribuição de carga. Para mim para onde vai a carga do grão, se ela vai distribuir tantos por cento para um anel, tantos por cento para um piso, isso é muito importante. Isso faz parte do nosso conhecimento para que possa chegar lá na fundação e dimensionar corretamente. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, meu amigo, eu vou te falar o seguinte: não adianta nada eu fazer um projeto que eu realizar um projeto maravilhoso, dimensionar, entregar aqui na obra uma prancha ali, uma 0 e tal, ir para a obra madura, e o cara não executar o que eu estou projetando. Tão importante quanto eu projetar corretamente, olha o que eu vou te falar, tão importante quanto eu projetar corretamente, é fazer sondagem, é tudo que eu falei dos erros, tão importante é você acompanhar. Tem que ir para a obra, tem que estar na obra, tem que fazer acompanhamento, tem que fazer as avaliações de projeto. A nossa 6122, ela colocou agora aqui em obras de silos a necessidade da avaliação de um projetista externo. Então o projetista externo precisa fazer uma análise complementar, ver se aquilo lá está correto. Agora é o seguinte, cara, não adianta nada você ter um projetista, um consultor, né, um motherfucker aqui, e o cara simplesmente na hora da execução não executar corretamente. Não ter controle de obra, não ter controle de execução, de desempenho. Por isso, essa etapa é muito importante. A etapa de acompanhamento, de controle de obra, de diário, as-built. As-built de obra. Tem que fazer as-built. Tem que verificar como foi executado. Vinícius, foi executado tudo conforme o projeto. Ah, é? Olha só, quer ver? Lembra a nossa sondagem que a gente mostrou, né? Ela tinha uma variação aqui na 17 para 22, né? Ou seja, o que isso aqui estava me mostrando? Que o nosso solo lá, ele não tem um comportamento homogêneo da última camada aqui, né? Ele pode variar de 10 até 12, 13. Eu preciso entender que profundidade que chegou cada estaca. Por que isso? Se coloque na posição futura de um perito, né, avaliando uma possível patologia na tua obra. O cara precisa entender que profundidade chegou a tua fundação. Então tem que controlar, tem que verificar, tem que estar em cima, tem que ir para a obra, tem que estar junto lá. Vinícius, se você fizer uma prova de carga, um teste de integridade, existem hoje N possibilidades de avaliações, de controle de recalque, por exemplo, de controle de capacidade de carga de uma estaca. Isso é importante. Veja, quando a gente fala em evolução da engenharia de silos, é isso, é transformar essa execução, que por muito tempo ficou abandonada, assim, não, lá na obra, lá no silo, lá a gente se resolve, lá ninguém está acompanhando mesmo, não tem fiscalização, não tem ninguém lá, a gente vai lá e não funciona. É importante otimizar os processos, entender as execuções, para que a gente possa ter um controle executivo correto, concreto. Quanto problema eu já tive com concreteiras despreparadas, que aí ninguém fazia rompimento de corpo de prova para verificar se o concreto estava adequado ou não estava. Então, olha a importância, né, de você controlar detalhes. Eu já cansei de correr pelo Brasil, assim, notícias, já caiu um silo aqui, caiu um silo lá. Normalmente uma obra dessas vem à ruptura, por quê? Porque não se atentou a detalhes. Pontos passaram despercebidos, um detalhe na obra lá que o cara simplesmente não tomou como importante, aquilo lá veio à ruptura e aí você, né, tem um estrago muito grande. Então, veja, vamos lá, vamos repassar os 3 pontos. Primeiro, um
projeto que seja aqui compatível, a escolha correta de uma fundação, né? Compatível com o seu prazo, com seus custos, análise de concreto, de aço, na hora de contratar uma empresa para você projetar ou executar a tua fundação, tem que entender corretamente, tem que verificar se o cara está fazendo corretamente a escolha do tipo de fundação, que vai atender o teu prazo, amarre esse cara do seu prazo. Eu canso de negociar com o cliente prazo, disponibilidade. O cara quer saber, você vai cumprir ou não vai cumprir o meu cronograma? É isso, o silo precisa cumprir cronograma. Segundo, avalie corretamente o seu projeto em termos de distribuição de cargas, faça as avaliações corretas, o que vai para o anel, o que vai para o piso, se o piso tem que estaquear ou não, isso é muito importante. Terceiro aspecto, acompanhe, controle, esteja junto da sua equipe, para que a sua obra tenha a qualidade necessária. Bom, até aqui te mostrei um pouco como é o projeto e a execução das fundações para um silo. E você viu como é diferente de qualquer outro tipo de obra. As cargas são diferentes. O comportamento do solo altera um pouco por causa do tipo de carga. E você precisa saber prever situações bem específicas. Mas assim, eu não sei se você concorda comigo, mas a verdade é que quanto mais específico é o conhecimento que você domina, mais valioso ele se torna, não é mesmo? O cliente sabe disso. Por uma mão de obra escassa, mas que traga tranquilidade, que resolva o problema, traga solução, o dono da obra paga e acha barato ainda. Um profissional bem preparado sai barato, mesmo quando cobra caro. Não só na engenharia, em toda área é assim. Bom, e por falar em profissional bem preparado, é claro que meus parceiros Vinícius Guardiano, Leônidas Miller, estão aqui comigo de novo, né? Chegou a hora de ver o que o professor Vinícius Guardiano preparou para nos mostrar de projeto e execução das bases de silos. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula. Hoje vou passar para você a respeito de alguns detalhes construtivos, alguns detalhes executivos sobre o projeto estrutural de uma base de silo. Meu nome é Vinícius Guardiano, sou engenheiro civil, atuo há 6 anos no mercado de projetos estruturais de obras de armazenagem e na aula anterior eu passei para vocês a respeito justamente dos principais erros, né? Então falei aqui 3 erros, 3 considerações, que não são tão legais, podem causar problema em obra, podem causar exagero no projeto, ok? E hoje eu vou falar então sobre mais ou menos o sistema construtivo de uma base de silo. Bom, eu estou aqui com o computador, hoje eu vou mostrar um pouco de projeto para você, vou mostrar um pouco de fotos de obras. Dentro disso, você tem uma boa noção, uma noção inicial sobre como executar uma base de silo. Bom, vamos lá, acompanha comigo que vai ser bem legal hoje, certo? Bom, eu estou aqui com um projeto, lançamento estrutural de uma base de silo, aqui no software Eberic, tá? Onde a gente dimensiona aqui todas essas estruturas. E basicamente, como eu já havia falado na aula anterior, nós temos 3 principais etapas. A viga anel do silo, um túnel do silo subterrâneo e o sistema de aeração. O sistema de aeração, até tem um outro projeto aqui, ó, ele é composto pelo piso bolachão, aqui ó, e as canaletas e dutos de aeração, tá? E aí eu venho aqui para o software SketchUp para explicar melhor a você como é que funciona essa base de silo. Então vamos começar pela viga anel. Na viga anel, basicamente é uma viga de concreto armado, tá? Que ela tem a função por distribuir os esforços do montante metálico do silo para a fundação. A fundação pode ser em estaca profunda, né, como está aqui no projetinho, né? A maioria dos silos são em estacas, né, em fundações profundas, mas também podem ser tubulões, podem ser também até mesmo sapatas, né? Aqui um pilar e uma sapata, caso você for fazer um solo sobre for fazer um silo em um solo rochoso, né? Ali com poucos metros deu rocha. Então já é muito comum usar radier, sapata.
E a viga anel tem essa função de distribuir as cargas do montante metálico do silo para a fundação, tá? Então, como que é feito aí o lançamento, aí, a concepção de uma viga anel? Eu venho aqui para o software Eberic. Basicamente, a gente tem uma viga circular onde se apoiam estacas nos nichos, né, exatamente na posição onde o montante metálico do silo é apoiado, e sobre esse ponto da viga é aplicada uma carga, que no caso está em kilonewtons, por exemplo, 645 kilonewtons, né, aproximadamente em 64 toneladas de força, e essa carga é aplicada exatamente onde tem o montante do silo, onde o montante metálico se apoia na viga anel e distribui para a estaca. Tá? Basicamente, esse é o modelo estrutural de uma viga anel. E algumas particularidades dessa viga anel são a abertura. Aqui nós temos uma abertura, ó. Isso aqui é uma janela, tá? Uma abertura, por exemplo, aqui, ó, de 80 por 55, 80 de base por 55. Para que serve essa abertura? Para passagem do ar. Né? A gente pode ver aqui que nós temos esses motores exaustores aqui do silo, e esse ar entra através da viga anel. Então, eu vou até desligar aqui os equipamentos e vou desligar aqui o bolachão, e a gente pode enxergar aqui, ó, essa janela na viga anel para passagem do ar. Então, essa é uma particularidade da viga anel. E outra particularidade que eu já até comentei na aula anterior é a respeito do túnel, né? A gente tem uma região onde existe a aplicação de carga na viga anel que não está centrado à fundação, né? Existe essa excentricidade entre a aplicação de carga e o apoio, tá? O que isso resulta então aí na viga anel para a gente? Eu até tocar a viga aqui, a janela de viga aberta. Vamos dar uma olhada aqui no detalhamento de armadura. Bom, aquela abertura, aquela janela lançada, né, a gente consegue lançar aqui no próprio Eberic, ele detalha as armaduras de reforço, né, os estribos de reforço aqui. O software já detalha isso para executar aquela janela, que é exatamente o ponto aqui onde entra o ar, né, a aeração para o silo. E também a gente tem aqui os reforços na região de túnel, ok? Falando agora sobre túnel. O túnel de um silo pode ser feito basicamente de duas concepções estruturais, tá? Eu vou te desligar aqui o bolachão. O túnel pode ser feito, né, uma laje apoiada sobre uma viga parede, que essa viga parede se apoia numa série de pilares que se apoiam em blocos de fundação, que é exatamente esse modelo estrutural adotado aqui no Eberic, ó. Nós temos uma laje que se apoia em vigas paredes, que se apoiam em pilares, que se apoiam em blocos de fundação. Eu vou até fazer um corte aqui, acho que vai ficar legal para a gente poder visualizar isso mais detalhado, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Certo? Isso aqui é um modelo estrutural da laje. E sobre essa laje existe a carga distribuída, né, dos grãos que vão estar acima desse silo, né? A gente tem um piso bolachão aqui em cima. Esse piso bolachão ele vai distribuir o esforço dele para o material de aterro, geralmente aterrado aqui com brita graduada, ou até mesmo com o solo natural bem compactado, e aí distribuído para essa laje, né? Então essa laje aqui, por exemplo, ó, tem uma carga, né? Uma carga aqui, por exemplo, de 106 kN por metro quadrado, que dão ali 10 toneladas, 10,6 toneladas por metro quadrado, tá? Que é basicamente a carga de grãos aí, apoiada aí no interior, né, no bolachão, aí, no piso desse silo. E essa carga é distribuída para essas vigas, paredes e pilares. Tá? Eu vou procurar algumas fotos aqui de base de silo. Deixa eu procurar aqui dentro da pasta do curso. Eu tenho algumas fotos aqui de bases de silos que mostram justamente esses dois itens aí, que é a viga anel, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem a armação de uma viga anel. Legal, aqui dentro é o sistema de aeração, esse é o material de aterro, né, entre o solo natural e o piso do bolachão.
E vou dar mais uma olhada, vou mostrar para vocês mais uma foto aqui, onde mostram o túnel aqui do silo. Ó, por exemplo, aqui é a laje do túnel que acabou de ser concretada, ó. Tá? Deixa eu achar mais alguma foto. Esse túnel aqui, ó, aqui a escavação do túnel. Esse túnel da imagem tem uma concepção um pouco diferente, né? As estacas vão até o nível da laje ali, faz uma viga de coroamento e a laje já apoia diretamente nessa viga de coroamento, nas estacas, que já distribui para as estacas aqui, né? Não precisa fazer o bloco de fundação lá embaixo. É um sistema um pouco diferente. Essas ideias que eu quero mostrar para vocês a partir dessas fotos, tá? Aqui a gente tem também o sistema de aeração. Ó, a aeração do silo. São feitas essas canaletas, que a partir do projeto pode ser observado aqui, né? Essas canaletas de aeração, elas são executadas de concreto armado, geralmente, vigas de concreto armado, apoiado em blocos de fundação, né? A gente tem pequenos pilares, que são arranques de pilares, que se apoiam em blocos de fundação, ou também de alvenaria estrutural, feito com o bloco, né, o tijolo, né, de concreto, o bloco estrutural grauteado. Isso também tem algumas imagens aqui. Deixa eu voltar na pastinha de fotos. Ó. Isso aqui é uma canaleta de aeração com blocos de concreto armado. Ok? E ela é grauteada depois, ó, é colocado um vergalhão aqui, né, para aumentar essa resistência à compressão. Né? E esse vergalhão chega até o nível do piso superior. Então, essa aeração, esse sistema de aeração do silo pode ser feito tanto em concreto armado quanto alvenaria estrutural. E também, né, hoje está sendo bem utilizado as canaletas pré-moldadas, né? O pessoal faz essas vigas já pré-moldadas em fábrica e só chega na obra e solta né, no apoio de fundação, tá? Nos blocos de fundação. Ok? Então, basicamente, são essas 3 etapas, né? A viga anel, o túnel e as canaletas de aeração. E por cima da aeração é colocado o bolachão, né? Esse piso de concreto armado, que eu comentei até na aula anterior. Esse piso ele se apoia nas aerações, nas canaletas de aeração e apoia no material de aterro, né? Olha aqui, ó, por exemplo, eles estão colocando a armadura, aquela tela, né, armada, né? Aqui embaixo tem o túnel, por debaixo aqui esses registros aqui, onde vai ser feito o esvaziamento do silo. Então, por baixo aqui no subsolo tem um túnel de concreto armado, aqui tem as paredes das canaletas de aeração, e aí o piso superior se apoia nessas paredes de aeração e passa por cima do túnel, né? Então essa região de túnel aqui, que esse bolachão tem um apoio indeformável, porque já tem uma laje de concreto armada dimensionada. Já nessas outras regiões, o bolachão se apoia na canaleta de aeração de um lado, do outro, e no meio o apoio elástico do solo, né? Do material de aterro, ok? Vou passar mais algumas imagens, ó, aqui depois de pronto, já concretado. Né? Nessas aberturas aqui é colocada uma grelha, né, uma chapa metálica, onde o grão não cai aqui para dentro da canaleta, mas o vento consegue subir, né? O ar comprimido aqui consegue passar essa grelha, né? Uma chapinha metálica que tem um furo que é menor do que o tamanho do grão, menor que a soja, que o milho, por exemplo, né? Aqui eu tenho uma série de fotos aqui de execução para ilustrar tudo isso que eu expliquei para vocês, pensando já na execução, né? Viga anel, túnel aqui, as canaletas de aeração e o piso bolachão aqui, piso superior armado, né? Aqui são os blocos de fundação das canaletas, onde vai ser apoiada as paredes das canaletas de aeração. Aqui, ó, canaletas de blocos de alvenaria estrutural. Aqui a viga anel com forma metálica. Essa forma aqui ela é metálica, ela reaproveita para vários silos, mas pode ser feito também de madeira, né, com o compensado, né, que é o madeirite. Enfim, vamos dar mais uma olhada aqui. Aqui para frente tem mais algumas fotos interessantes.
Aqui é a canaleta de geração com pisos, né? Seriam radiês apoiado em blocos de fundação. Isso aqui é uma armadura de laje de túnel, para ilustrar. Esse é aquele túnel que apoia numa viga de coroamento diretamente nas estacas. É um sistema estrutural diferente do projeto que eu estou mostrando, mas eu trouxe as fotos justamente para ilustrar ideias aí a vocês. Aqui a caixaria de um túnel, a parte de forma sendo montada, estaqueamento, início da montagem metálica do silo, base liberada aí para montagem. Aqui a cura do concreto, né? Depois que foi feita a concretagem do piso bolachão, aqui o trabalhador está fazendo aqui uma cura úmida. Então, fiz aqui um apanhado geral com vocês a respeito de um processo executivo, quais partes contemplam aí uma base de silo, pensando apenas aqui na parte estrutural, né? Não comentando sobre a metálica, que o professor Leônidas vai trabalhar com vocês, e também não comentando muito sobre as escavações, os sistemas de perfurações das estacas, que isso o professor Vinícius Lorenzi vai trabalhar com vocês. Bom, era isso que eu tenho para passar a respeito de noções sobre a execução da base de silo, pensando na infraestrutura, tá? Espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado dessa aula. Agradeço pela tua presença e até a próxima. Não, fala sério. Já imaginou você com todo esse conhecimento sobre silos? Tá louco? Dá para passar o resto da vida atuando só com silo e ainda sobra obra. Bom, mas não pense que acabou. Construir um silo não é tão simples. Nosso tempo é curto aqui nessas aulas gratuitas, é curto. Mas preciso te adiantar que o curso Master em Silos é uma solução bem completa para quem quer ver tudo isso e muito mais, com profundidade, com exemplos, com projetos e tudo mais que você precisa saber. E como o silo não é feito só de fundação e base, meu parceiro Leônidas Miller vai te mostrar agora como são os projetos de execução da parte de estruturas em silos. Você já deve imaginar o quanto é diferente a parte estrutural de um silo, né? Então, bora lá! Olá pessoal, estamos aqui novamente na segunda aula da nossa semana de engenharia de silos. E hoje eu vou mostrar para vocês como são os projetos dos silos de armazenagem de grão. O meu grande objetivo aqui é encurtar o seu tempo, tá? Sendo assim, você vai ter um mapa com um passo a passo do que fazer e de como é feito o dimensionamento dos corpos dos silos metálicos. Então nessa aula nós vamos ver o processo de fabricação, o procedimento de cálculo, as cargas que atuam no silo e o dimensionamento das partes, como que eu faço isso, e eu vou mostrar para você aqui nessa aula. Primeiramente, nós temos que entender o processo de fabricação, porque eu costumo dizer o seguinte: se você não sabe aonde vai ser fabricado, qual é a capacidade da sua fábrica, da indústria que vai fazer o seu projeto, vai executar ele, nada adianta você fazer um projeto, porque ele tem que ser executável, tem que ser de acordo com o processo de fabricação. Então a primeira coisa que você tem que fazer é visitar a sua fábrica, visitar a indústria, se você está prestando serviço, se você está terceirizando, né, está sendo terceirizado para poder prestar somente o cálculo, mas você tem que perguntar para a empresa que vai fabricar, olha, quais são as condições de fabricação, quais são os tipos de máquinas, equipamentos que existem dentro do local nessa indústria. Então, para começarmos a falar de projeto e dimensionamento de silos, é importante que você conheça o processo de fabricação que será empregado pela indústria que fabricará o equipamento. E aí, como eu disse, nada adianta você calcular, determinar o formato das chapas, as dimensões, os tipos do aço, se a indústria não é capaz, às vezes, de comprar esse tipo de aço que você determinou no cálculo. Ou a matéria-prima que você determinou também, se é possível processar ela. Cada tipo de indústria tem certas limitações. Então, a primeira dica é: conheça o processo de fabricação e tenha esse cuidado na hora de fazer as suas ponderações e determinações do seu projeto. O segundo passo é o procedimento de cálculo. Então, todo tipo de cálculo tem um passo a passo, um começo, um meio e fim, que você deve passar, que daí, como eu sempre falo, as pessoas me perguntam: como é que é o memorial descritivo de cálculo? O memorial descritivo de cálculo, ele simplesmente é esse passo a passo do procedimento de cálculo, que você vai descrever o que você fez. Então, aqui você já teria as condições de fazer o memorial descritivo de cálculo baseado nesse procedimento que eu vou passar para você. Então, como que a gente faz? No caso dos silos,
Eu prefiro particularmente usar planilhas para fazer o dimensionamento, nenhum tipo de software, porque eu pego as fórmulas que estão determinadas nas normas, são os fundamentos utilizados, aplico as cargas nas formas conforme a norma e ela dá o resultado das cargas que vão atuar em cada componente. E segundo cada componente também possui suas normas para a gente dimensionar eles tanto na tração quanto na compressão, como a gente vai ver em sequência. A programação das planilhas, né, a gente desenvolve elas de uma forma dedicada, sendo mais simples e mais fácil de atender perfeitamente as necessidades de cálculo. Então deixa tudo automatizado, tudo integrado com as formas bem bonitinhas para a planilha ela rodar de uma forma mais fácil. O que acontece? Normalmente uma empresa ela não faz somente um silo, um equipamento, ela faz uma linha de equipamentos. Você precisa fazer verificar todas as alturas de silo, todos os diâmetros, conforme a necessidade dessa empresa. Então você redimensiona normalmente a linha de silos. Aí às vezes o que pode acontecer é o seguinte, você tem o caso específico de fazer análise de um silo que deu um problema, então você pode pegar e adequar ele nessa sua planilha, mas as verificações são as mesmas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai determinar as pressões devidas às cargas de grão. Foi o que eu falei na aula passada, é um dos pontos mais importantes a serem considerados, é essa carga que os grãos produzem, né, a hora de ser descarregados ou carregados no corpo do silo. Segundo é a força de compressão que estão atuando nos montantes, que é o nosso segundo maior erro. O terceiro é a força de tração nas chapas laterais. Então a gente vai determinar a pressão, a força de compressão dos montantes, a força de tração das chapas laterais e aí a gente vai escolher as chapas laterais e os montantes que melhor suportam essas cargas solicitantes. Então a gente vai ter que dimensionar todas as chapas, todos os montantes e depois a gente vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça. A gente fala assim, então nessa etapa tem 10 toneladas de pressão, eu vou pegar esse montante e ele vai ficar com a porcentagem de solicitação dentro dessa parte onde tem esse esforço solicitante. Então a gente vai determinar também, após escolher as chapas e os montantes, vão determinar a carga crítica de flambagem do silo vazio. É onde a gente vai verificar o somatório dos esforços, se a chapa aguenta a força de vento com o silo vazio ou a gente precisa colocar um anel de contravento igual está mostrando na foto atrás ali do silo. Então cada etapa tem um anel de contravento distribuído que aumenta a rigidez da chapa. Então, a gente precisa reposicionar isso de acordo com o diâmetro do silo e a altura dele. E tudo isso baseado na força de vento no local que está sendo instalado esse equipamento. Então a gente faz por último o posicionamento dos anéis de reforço quando necessário. Esse é o procedimento de cálculo que a gente consegue sair do começo até o fim para dimensionar um silo de armazenagem. Agora vamos ver por etapas. Como são determinadas as cargas atuantes? As cargas atuantes, para projetar um silo adequadamente, devem ser levadas em conta cargas que ocorrem durante toda a vida útil da estrutura. A maioria dos silos conta com diversos tipos de acessórios incorporados que devem ter as suas cargas determinadas e acrescentadas nos silos. Por exemplo, o peso próprio do corpo é uma das cargas. O telhado com estrutura e sem estrutura é outra carga. Então você tem que também ter essa atenção se o telhado tem estrutura. O peso dos acessórios, como as próprias passarelas, quando apoiam no centro do silo, ou, no caso, os próprios montantes, com o peso próprio dos montantes, e inclusive distribuidores de grão. Nós sabemos atualmente que existem distribuidores automáticos, às vezes só um rotativo, mas eles têm os pesos maiores hoje em dia do que era antigamente, quando os distribuidores eram simplesmente estáticos. Então eles têm um peso maior que atua naquele ponto na estrutura, no centro do silo, e vai acabar distribuindo para os montantes. A gente precisa considerar isso também. E por último, o vento, a carga de vento, e além disso, né, as pressões devidas aos próprios grãos, que a gente tem as cargas permanentes e as cargas variáveis, que são a pressão do grão e a pressão do vento, a carga de vento, que a gente também vai ver passo a passo como que determina. Então, basicamente, eu sugiro que se você não está anotando, você pega o papel e a caneta e faça a anotação qual que são as cargas que atuam para você considerar no seu próximo projeto. Como que a gente faz, então, para determinar as cargas devidas aos grãos armazenados? Primeiramente, saber quais são os grãos que vão ser armazenados durante o ciclo de vida do projeto. Isso também vai determinar as cargas de base que vão ser passadas para ser feita a fundação. Então, para determinar a fundação, as cargas na bolacha, a carga no anelão, você precisa saber qual que é o tipo de produto armazenado, porque isso vai impactar diretamente lá nos esforços na base. Então, primeira coisa que você precisa determinar, qual que é a altura do silo e a relação de número de anéis. Então, normalmente, né, nessa área a gente fala em número de anéis de 1 a 22, 23, 24 anéis são silos mais altos.
E o número de chapas por anel, a gente fala 1, 2, 3, 4, indo até 32 chapas, 44 chapas, eu já vi silo que chegam até 40 metros de diâmetro. Tá? O diâmetro do silo, conforme a quantidade de chapas do corpo, como eu falei agora, e o produto ser armazenado. Pode ver aqui no slide que são 3 caixinhas que eu deixei marcado, quais são o número de chapas por anel, o número de anéis. Com isso a gente tem o diâmetro do silo, porque vamos pensar assim, a chapa do silo, ela não é o comprimento total, então ela tem um trespasse entre os parafusos que são fixados uma na outra, então acaba diminuindo o diâmetro em relação ao número de chapas por anel. Então, o silo com 16 chapas pode ter em torno de 14,5 metros de diâmetro. Eu coloquei aqui a inclinação do telhado, que tem alguns casos, alguns fabricantes consideram a inclinação do telhado como 45 graus no caso de arroz ou algum outro tipo de produto, mas basicamente a inclinação é 30 graus, devido ao ângulo de descanso do grão da soja, do trigo e do milho, que é de em torno de 27 graus. A altura útil da chapa, que é considerada, e aqui a largura útil da chapa para determinar esse diâmetro. Como eu disse aqui também o produto, no caso eu vou deixar como soja, que tem um peso específico aqui normalizado em 815. Normalmente é 750, então assim, é uma coisa muito básica do cálculo a gente majorar os esforços e minorar as resistências. Então nesse caso, esse é o peso específico majorado da soja. Assim como acontece no trigo também, chega a ser 912, 914, dependendo da norma utilizada. Mas o peso específico comercial é uma coisa e o peso específico para você fazer determinação, ele é sempre majorado. Aí com isso a gente tem a capacidade do silo e aqui eu já deixei o número de cabo de termometria, que é um dos pontos importantes que a gente vai considerar também como carga atuante, que eu vou mostrar uma planilha um pouco depois no próximo slide. Então assim, beleza, a gente determinou o modelo do silo, determinou o produto. O que isso resulta? Ele vai resultar a pressão devido às cargas dos grãos armazenados. Então, as entradas no modelo, que a gente colocou lá na primeira etapa da planilha, vão resultar as cargas do corpo e no fundo. Então, as cargas do corpo nós temos as cargas nas chapas, nos montantes, e a carga está acontecendo lá no fundo para poder fazer a determinação da sua fundação. Então, a gente tem a pressão PV na base, aqui conforme a planilha, a pressão pH nas chapas do corpo, tanto para carregamento como descarregamento, e uma força PW, daí no caso não é uma pressão, é a força realmente sendo exercida em cada montante de acordo com o peso, a força, né, do produto que está sendo atuando ali que você selecionou. Então a gente faz essa segunda etapa determinando as forças e as pressões. Então modelo, forças e pressões. Aí vamos para a terceira etapa. Depois a gente tem essa carga determinada tanto para chapas quanto para os montantes ele tem um acréscimo de cargas atuantes neles. Então, por exemplo, cargas montantes será a somatória da combinação desses esforços. O peso do telhado, a carga acidental, que pode acontecer alguma carga extra, né, se considerado o pior ponto do telhado, cabos de termometria. Essa carga acidental também pode ser considerado também o próprio distribuidor, que foi colocado lá, não foi listado antes. O peso próprio da coluna, então cada vez que você faz um silo mais pesado ou um silo maior, esse próprio peso da peça que está acima dele vai somar no peso lá de baixo, como carga atuante. Temos a carga de vento, que vai contribuir na parte de compressão. O vento vai bater de um lado, no outro lado ele vai comprimir os montantes. Então a gente vai ter um somatório de compressão no lado oposto, onde está soprando o vento. E a própria carga do produto na hora de carregar ou descarregar vai comprimir esse último montante. Então a gente faz essa distribuição de cargas conforme os anéis, aí com isso aqui no final a gente tem a carga total por montante a ser colocado na planilha que vai determinar qual que é o tamanho do montante. Então, feito todo o levantamento das cargas, a gente vai partir, né, para a carga para a determinação das chapas e dos montantes. Então, a gente tem as cargas, a gente vai fazer uma planilha separada somente para colocar. Então eu tenho que calcular meus montantes separados, todos os montantes que eu vou fabricar, você já sabe quais montantes que você ou vai fabricar ou da instalação que você está verificando, você já sabe quais são os montantes, os tamanhos, as dimensões. Então você vai calcular separadamente cada chapa e cada montante e vai fazer um quebra-cabeça. Qual que é a carga ali que está atuando e qual que é a resistência de cada montante relacionada a essa carga e vai te dar o montante certo para você colocar lá naquela etapa, naquela posição do silo. Feito isso, a gente tem a determinação do vento no corpo do silo. A gente vai utilizar a mesma norma de vento para determinar a força de vento que atua em estrutura, né, a norma brasileira de ventos. Vamos usar
a velocidade básica do vento. Então você vai lá, em tal região que eu estou fazendo, você vai pegar o mapa de isopletas, vai entrar lá e vai verificar, então em tal região a velocidade básica do vento é tanto. Eu coloquei aqui como 40 metros por segundo. Beleza, eu vou determinar meu fator topográfico, rugosidade e estatístico, S1, S2 e S3, conforme lá onde está instalado o silo. Então se você está trabalhando com padronização, você vai ter um silo instalado onde tem uma região de 30 metros por segundo e outra de 50 metros por segundo, ou você faz alguma adequação na hora de fazer a instalação para aquela região mais problemática, ou você faz toda a sua linha de produtos já voltado para o pior caso, que é 50 metros por segundo no mapa do Brasil. Então isso que você tem que escolher, isso é determinante também. Então feito isso, você vai achar a velocidade característica, vai achar a pressão dinâmica e existem algumas considerações dos coeficientes aerodinâmicos dentro do silo. Então nós temos o coeficiente de arrasto, a força arrasto no corpo e no telhado. Como a própria norma diz, a gente calcula a força de vento para cada etapa ou cada parte da estrutura. Então existe uma força que atua no telhado, que tem alguns coeficientes de pressão do telhado e os coeficientes de pressão do corpo. Com isso a gente acha um momento total, então o momento do silo, consegue daí extrair qual que é a carga que está atuando nos montantes e qual que é a carga que vai estar atuando nos chumbadores para poder fazer a sua determinação também. Encontrando essa força de vento, a gente vai fazer o quê? Vai conseguir distribuir e alocar os montantes a gente vai conseguir distribuir os anéis de reforço. Então a gente tem essas etapas aqui e vamos distribuir os anéis de reforço conforme esses esforços. Então aqui eu tenho uma imagem pequenininha aqui, mas tem uma foto do silo, como que ele se comporta, esse deslocamento dele. Nós temos o tamanho dele e quais são os valores que vai ter conforme a posição do anel de vento. Então eu tenho o anel de vento aqui embaixo, onde eu faço a verificação da quantidade de anéis, e ele vai fazendo esse somatório, acha um novo valor para a chapa somado com o anel de vento, e ele me dá um ok se precisa ou se não precisa, através de uma solicitação de acordo se tem ou não tem um anel de vento, e eu vou instalar naquela posição conforme essa planilha está me dando os resultados. Então, os principais pontos a serem considerados no projeto silo são as cargas dos equipamentos instalados em cada silo, a força de vento atuante no corpo e no telhado, a gente faz separado, e essa pressão de descarga do grão no fundo do silo, para a gente poder determinar os esforços tanto da bolacha quanto do anelão nas chapas laterais e nos montantes. Era isso aí que eu tinha para falar para você nessa aula. Esses pontos são os pontos mais importantes que devem ser considerados na hora de determinar o projeto, todas as cargas, todas as etapas. Espero que você tenha anotado esse passo a passo para fazer um grande diferencial para você aqui e na sua carreira também. Então, muito obrigado e eu te vejo aí numa próxima aula. Bom, é claro que a gente queria ter mais tempo e trazer muito mais conteúdo aqui para você, né? Mas infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, essa aula é uma pequena amostra para você ver, abrir os olhos para esse mercado e entender que mesmo que você nunca tenha estudado e nem faça ideia de como funcionam as coisas numa obra de silos, eu te garanto, você pode aprender. Não há nada que não se aprenda nessa vida. Bom, muita gente já entendeu o potencial que existe no mercado agro e como faltam engenheiros nessa área. E por isso, querem saber sobre a nova turma do curso, o Master em Silos. E as pessoas se interessam porque de fato é um curso único e absolutamente completo. Não há nada como um Master em Silos no mercado. Se você também ficou interessado e está a fim de se tornar um Master, fica tranquilo, fica de olho, porque na próxima semana inicia a nova turma. Não posso dar detalhes ainda, mas já adianto que vai rolar desconto especial para essa turma. E claro, um curso como esse, as vagas são limitadas. Bom, então vamos chegando ao fim da nossa segunda aula da Semana da Engenharia de Silos. Nessa aula, você sentiu um gostinho do que é atuar com projetos e execução de silos. E viu, claro, como a tecnologia coloca nas nossas mãos condições de ajudar o homem do campo a crescer e, claro, a economizar. Obras mais rápidas, econômicas, seguras. O agro é top, o agro é pop. Só precisa de mais engenheiros para atuar. E nisso, nós conseguimos te ajudar. Foi por isso que eu te mostrei projeto e execução das fundações. O professor Vinícius Guardiano explicou sobre o projeto e execução das bases para os nossos silos. E já o Leônidas Miller te trouxe aqui um pouco de como funciona o projeto e execução da estrutura metálica. Eu não sei você, mas eu curti demais essa aula. Quem me dera
que eu tivesse esse tipo de conhecimento assim, disponível, há uns anos atrás. Tá louco? Tem que aproveitar. Bom, e na aula de sexta-feira, como eu te falei, e reforço aqui agora, a aula 3 é a mais importante de todas. Porque na aula 3, nós vamos te mostrar como você pode atuar na área de silos e aproveitar as oportunidades que menos de 1% dos engenheiros civis estão olhando no agro. Seria bom para você ter mais obras? E não qualquer obra, né? Umas obras tipo top, para te encher de orgulho. Seria bom ter clientes fazendo questão de contratar especificamente você. Seria bom faturar mais? Ter um profissional escasso no mercado? Seria bom você chegar numa obra, olhar para ela e sentir aquele orgulho de executar uma obra? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, já coloca um alarme aí, porque na sexta-feira eu te mostro como você pode, ainda em 2021, ser um engenheiro de silos completo. Isso aqui, ó, cara, que bate no peito, que assume a bronca. E eu digo isso sem medo, porque eu tenho certeza que o que falta para os engenheiros que estão por aí, estão aí perdidaço no mercado, com pressão, sendo pressão de uma área saturada e cheia de profissionais que prostituem o mercado, é só uma coisa: conhecimento. O agro é realmente um cavalo encilhado, uma oportunidade única, onde existem condições perfeitas para você investir e crescer na sua carreira. Poucas áreas são tão imunes às crises, tão rentáveis e tem tanta falta de mão de obra qualificada. Então, está marcado, hein? Sexta-feira, aqui nessa mesma página, eu espero você. Vem comigo, porque a terceira aula é definitivamente a melhor. Ó, antes de finalizar aqui, eu quero saber, o que você achou dessa aula de hoje, hein? Curtiu? Já conhecia alguma coisa de projetos de execução de silos? Curtiu ver um pouquinho da nossa realidade? Comenta aqui pra mim se você tem experiência nesse tipo de obra. Já fez alguma vez? Já acompanhou? Tem vontade de atuar nessa área? Escreve aqui pra mim. Eu curto demais ler os comentários que vocês deixam. Enquanto você espera a aula 3, eu quero saber. Já foi lá no YouTube? Dá uma passadinha lá. O nome do canal é Fundações Sem Complicações. E tem muito vídeo bacana pra você. Se você gosta de obra, gosta de peça suja de barro, então esse canal é o canal certo para você. Me segue lá. Se você também está no Facebook e no Instagram, pode me mandar um oi lá, hein? Fechou, galera? Então, muito obrigado pela sua companhia na aula de hoje. Nos vemos sexta-feira na terceira aula da semana da Engenharia de Silos. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá! Meu nome é César Prado. Eu sou de Iporá, Goiás, mas eu trabalho muito em torno de Catalão, Goiás. Hoje eu sou gerente de uma empresa. Eu sou hoje proprietária da construtora JV Silos. Eu sou engenheiro civil da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É realmente um mercado que está crescendo demais, demais, demais. Tem uma crescente demanda gigantesca na área. Aí eu vi uma oportunidade de mercado, porque é um nicho muito pequeno. Na área de silos, não tem ainda, não tem. Eu acredito que esse seja o primeiro. Agora é só silos. A gente tem serviço até janeiro do ano que vem já. Um engenheiro trabalhando comigo em outra obra. Estou procurando mais, mas não encontro gente que tem um perfil disso, entendeu? Alguma hora, em algum momento da vida dela, vai chegar uma demanda de um projeto para fazer referente que envolve o agro. Porque está engolindo e vai engolir sem chance nenhuma. Um detalhezinho que eles erram causa uma envoltória de problemas tão grande que às vezes o cara até fecha a empresa, porque não dá conta. Quem tem sorte, esteja preparada, beleza, mas tem gente que tem sorte, mas na hora não está preparada. Só que silo não. Silo ou você sabe ou você sabe. E quem quer comprar, paga. Não tem jeito. Ou estruturas superdimensionadas, né, onerando assim a obra, ou muita coisa dando errado. E as concorrentes não conseguem entregar a mesma qualidade que a gente por conta dessa falta de conhecimento. Eu não tinha noção nenhuma do modelo de negócio de armazenamento, transporte de grãos,
E o silo, dentro da estrutura metálica, é um nicho muito mais fechado. Então, às vezes a gente passa 5 anos na universidade e nunca nem ouviu falar de silo. Antes eu tinha noção da fundação só. Eu não conhecia silo antigamente, antes de fazer o curso. E você tem propriedade daquilo que você está falando. Antes disso, a gente tinha quase certeza. Aí depois você tem a certeza. A linguagem como é trazida, as experiências, porque os livros, por mais que eles queiram trazer experiências práticas, eles têm uma barreira ali muito grande. Antes eu não tinha como nem conversar, né? Eu saí do 2 pro 80. Quando eu terminar o curso eu quero estar 100, né? Mas no curso eu vi, assim, já um atalho para esse caminho meu, porque eu ia demorar anos para chegar no conteúdo do curso. Então o curso, ele acaba agregando muito pra gente que é da área profissional. O que mais agregou em mim, eu vou estar reduzindo demais a estrutura que eu costumava trabalhar. Foi uma cachoeira de conhecimento. Então isso me ajudou muito até em conversas, né? Reuniões com os diretores da AGI, junto com o diretor da Nutri, e eu, né? Imagina se não soubesse nada, né? O que eu fazia lá? Nada, né? Eu já paguei o curso tem tempo, viu? Costumo dizer que foi realmente um divisor de águas. Eu tenho outros engenheiros que trabalham comigo, essa próxima turma eu pretendo pagar para eles estar fazendo, entendeu? Esse curso. Hoje em dia eu chego no silo hoje, eu sei todo o processo. Aquela fornada tá com pau, hein? Então... Essa esperança de trabalho eu não tinha antes do curso, porque eu não conhecia. Eu não sabia como era. É muito fácil ver que o lucro realmente agora vai ser bem maior. Se paga muito rápido. Eu acho que é um curso barato, pelo tanto que se discute. Eu sinto segurança em chegar num cliente, não, vamos conversar qual que é a sua demanda, que a gente já consegue propor uma solução para ela, né? Se tiver outro curso, a gente vai fazer, você pode ter certeza, eu sou o primeiro. Tem aula de fundação, você tem aula de gestão, você tem aula de maquinário, tem gente que não sabe nem o que é a máquina. Eu acho que num túnel que eu dimensionar aqui, eu já tiro o valor do curso umas 5 vezes, sossegado. Traz, cara, o que é vivido lá na obra. Quando eu imaginar isso, tem uma fornalha que você bota o fogo lá, aquece, e o grão vem descendo, secando, e aí depois ele sobe de novo e vai pro... Pega aquela solução, aquela explicação que ele deu e aplica no ato, porque é uma coisa prática. Apesar de ser gravada, você consegue dar um pause ali no vídeo e fazer o teste ali, deu algum problema, você volta lá de novo. É um curso para ser pós, na minha opinião. Quem tá dando a aula no momento, ele domina bem, entendeu? Muito top. É um dos melhores grupos de WhatsApp que eu tenho. E no curso de silos, nós tivemos orientações com software. Essa era a grande dificuldade que eu tinha, porque a maioria dos cursos é teoria. O grupo é excelente, tomara que mantenha ele durante um bom tempo aí. Pelo conteúdo que ele tem, tá muito barato. Muito, muito barato mesmo. Eu super indico o curso do professor Vinícius Lorenzi, porque para mim foi espetacular. Um projeto, um só se paga. Só se paga. Então eu acho que o custo-benefício é excelente. É um curso planejado, organizado, tá? Os profissionais que estão ali, eles dominam o assunto. Credibilidade para isso, né? Então eu super recomendo, e que mesmo que a pessoa não for começar em nada, que faça. Que esse é um dos cursos primordiais para você, engenheiro de estruturas, engenheiro de fundações, que quer ainda migrar esse item de silos na sua carreira, faça um curso do professor Vinícius Lorenzi, que eu indico, que para mim foi espetacular.